Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Irene! Porque hoje é dia de café com fofoca aqui no Virou Festa. E a fofoca de hoje envolve o episódio de ontem de No Limite. Pois é, minha gente, o público notou umas coisinhas meio esquisitas, né? Uns acontecimentos meio inusitados, meio pitoresco no episódio de ontem no Limite. Sim. E começou a acusar o programa de ter manipulado a vitória de uma equipe. Pois é. Ou seja, ter roubado pra uma equipe ganhar, né? Meu canal com K, assim, aquela prova da Coca-Cola do BBB, a gente lembra muito bem. Será, gente? Será que foi tudo armado? Bom, tem um monte de momento do programa, um monte de momento do episódio, entendeu? Que destaca ali realmente uma certa coisa de que estranho. E a senhora às vezes não notou, às vezes não assistiu, mas quer saber de tudo, né? Lógico. Então, minha filha, uma dica. Aperte os cintos porque as emoções serão fortíssimas. Mas é óbvio que a gente vai descascar mais esse abacaxi pra você. Bom, como a gente já tinha comentado no último vídeo de No Limite, a Angélica foi a segunda eliminada lá no portal, né? Sim. Aí logo no início do episódio de ontem, eles mostraram a tribo Calango, que é a da Angélica, né? De volta para o abrigo. Exatamente. Já é a Gleice, que vocês adoram Gleice, gente. Vocês têm um amor por Gleice. E a Carol Peixinho, né? Nesse retorno ao acampamento, ali começaram a falar: nossa, agora está tudo tão maravilhoso, tão leve. Nossa tribo até está se ouvindo mais. Eu sinto que a partir de agora tudo vai dar certo. Gente, vocês entenderam? A Angélica tinha acabado de sair ali pelo portal, eles estavam voltando pra trás, já tinha tudo mudado, a energia já era outra, eles já estavam se ouvindo mais, dava pra sentir o cheiro da Angélica aí no acampamento, o pessoal falando que tudo mudou, que tava tudo bem agora. Que tava Tudo maravilhoso. Caramba, diferente. que estranho, né? Que diferença. Ai, por falar na tribo Calango, né? Parece que depois que a Angélica saiu, ficou todo mundo muito mais disposto, assim, né? Numa harmonia da casa, Exatamente, né? Por coisa. exemplo, no dia seguinte o Kaysar, né, catou uns cactos que tinha por ali perto do acampamento e cozinhou pro pessoal comer, né? E todo mundo adorou. Nunca tinham reparado no cacto. Os cactos que sempre estavam ali, de repente, né? Se transformaram em alimento, nutriu todo mundo. Kaysar também, né, gente? Foi lá vice-campeão do BBB 18, né? Campeão do Dança dos Famosos do Faustão. Sim. Agora entrou no Limite, agora com essa de cacto. Daqui a pouco ele pode até entrar no Masterchef, que também vai ter gente famosa de BBB, essas coisas. Não duvido nada. Às vezes vai estar até no outro reality show já também. Exatamente, fazer todos, né? Preencher o risquinho de todos os reality Aí depois shows. da Fazenda, para o campo, tem que namorar alguém pra ver. Daí já é meio doideira. Vamos deixar quieto, né, Kaysar? Vamos deixar. Enquanto isso, né, essa harmonia na tribo Sim. Calango, lá na tribo Carcará o dia já amanheceu com treta, né? A Ariadna acordou brigando com todo mundo, dizendo que eles fazem caca lá na prova e depois fica remoendo isso dentro do acampamento, fica fazendo fofoquinha, né? Só que nunca conversam em grupo, né? Ela até criticou os meninos, que eles se reúnem entre eles e ficam falando de todo mundo da equipe, né? E isso acabou incomodando ela. Exatamente, que ela alegou que tá rolando panelinha, e que Sim. isso não é legal. E que outra coisa, se rola uma história ali na prova, né, alguém tá insatisfeito com o desempenho de alguém, que sempre é o da Ariadna, né, gente, que a Ariadna nas provas, né, não tem que esperar pra falar, fala na hora, entendeu? Sim. Vai lá e fala na lata, sabe? E ela começou a falar isso começou a irritar as pessoas ali, que eles já estavam, né, o negócio começou a ferver, virou um caos, de repente tava todo mundo tretando ali na equipe, né, e aí o Lucas pegou e falou: ai, tá satisfeita agora? Tá todo mundo tretando, tá tua guerra, que tudo culpa sua, tá satisfeita? Ela só falou uma coisinha. Pois é, agora não pode falar, né? A Ariadna, vindo da Ariadna, tem que ir lá, tá querendo falar o que tu falou o que agora? É, e ficou aquela treta na equipe Carcará, né? Exatamente. Inclusive o contraste entre as duas equipes estava tão grande, né? Que enquanto estava tudo isso acontecendo lá na Carcará, lá na Calango, depois de um almoço, né? Tão completo, comendo cactos, eles também arrumaram um jeitinho de tomar um banho de água de chuva. Pois é, gente, mas olha aqui, olha que estranho, que diferentão. Vocês sabem que o acampamento deles é super simples e super miserável, né? Que inclusive a parte que eles dormem, que é coberta por folhas de palmeira, né? Folha de coqueiro. É um galinho com umas Exatamente. folhinhas. Não é a casa do BBB, gente. Não tem nenhuma estrutura, não é nada, entendeu? E aí eles descobriram que entre as folhas das palmeiras e coqueiros que cobriam o acampamento deles, existia água doce acumulada das chuvas recentes que haviam caído na ilha. E que com aquilo eles poderiam se banhar. Eles poderiam tomar banhos de água doce relaxantes e frescos, Aquecida entendeu? pelo sol. Então, gente, aí tava todo mundo feliz, contente de quanta água que a folha acumula aí. Então, o Bill mexia Todo ali, mundo, caía. gente, uma cachoeira, uma birca
sabe? Um negócio, coisa louca. Aí todo mundo conseguindo tomar banho com a água acumulada no meio das folhas. Não é uma cena, todo mundo junto, se banhando, né? E a coisa encostando na peixinho outra. no bio, o assim, bico né? do peixe encostando no negócio, né? Mas enfim, Coisa louca. E essa harmonia toda na Calango e essa desarmonia toda na Carcará se arrastou até as provas. Se arrastou até as provas com mais um monte de coisinha esquisita que aconteceu durante o episódio. Mas antes de falar de coisinha esquisita do episódio, eu quero falar de uma coisinha esquisita que tá acontecendo aqui agora. Que é o seguinte, a senhora aí do outro lado tá assistindo, tá curtindo, tá gostando da fofoca, tá se divertindo e nem clicou no like. Então vem aqui todo dia e não deixa o like. Isso é um pouco esquisito pra mim. Então vamos arrumar essa situação? Clica aí no dedão que tá pra cima que a gente continua com a fofoca. Vai. Aí, agora sim, vamos continuar. Mas enfim, as desarmonias começaram a aumentar logo na primeira prova, né? A do privilégio, onde eles disputam suprimentos para passar o dia. Pois é, né? Suprimento esse que nas outras provas era assim... Milho enlatado, ervilha, carne seca, né? aquelas coisas desidratadas, aquela coisa horrorosa. Pois. Mas dessa vez não, gente. Dessa vez tinha até camarão, Pois entendeu? É. O pessoal aceita o convite pra viver no limite, né? Um programa ali, passar puro perrengue mesmo, come melhor que a gente camarão. Então, nas outras temporadas era só maçã, frutinha. Fruta, nessa aqui agora camarão. Quando que foi a última vez que você viu um camarão pingar no seu prato aqui em casa, Olha, gente? faz uns anos, Gente, eu não sei nem... Eu nem sei. lembro, gente. Eu nem sei quando foi. Você comeu ontem, né? Mas enfim, e assim como na semana passada, né, como a tribo Calango tinha 2 pessoas a menos que foram eliminadas, a tribo Carcará teve que escolher 2 pessoas pra deixar de fora da prova pra ser uma competição justa com o mesmo número de competidores, Equilibrar, né? Equilibrar. Aí dessa vez quem não competiu foi o Viegas e o Lucas Chumbo. Exatamente. Mas o Chumbo, ele pediu folga nesse dia. Ele falou, não estou disposto, eu não hoje quero não ir. quero. Hoje eu não tô tão afim. E aí, beleza. A Siri já tinha feito isso por muito menos também. Já tinha feito semana passada, vocês lembram que a gente contou, né? Mas o Viegas, ele não gostou nada de ter sido tirado da prova. Porque ele estava com sede de vitória, queria participar. Ele sabia que ele ia queria, bem, ele queria jogar. E é estranho, né, gente, que pensa. Tudo bem, o Chumbo pediu pra dar uma descansada, mas o Viegas não. E você notar, né, que o Chumbo e o Viegas estão fora da prova, não é um pouco esquisito? Porque, gente, o Chumbo e o Viegas eram os melhores, até agora foram os que melhores. estavam mandando melhor nas provas, Exatamente. né? Aí, de repente, concordam do Chumbo tirar uma folga. E que estranho o Chumbo querer folgar, porque ele é sempre o mais, né? Ele é atleta, gente. Ele se enfia em tudo. Ele quer participar, ele quer tudo. E tirar o Viegas também. Tipo, se o Chumbo quisesse sair, podia tirar uma outra pessoa que não, né, não fosse fazer tanta falta quanto o Viegas, que é forte, e era uma prova ágil. de agilidade, rapidez, Sim, né? Os dois mandam, Que estranho, foi tão estranho. Mas enfim, como eu falei, essa era uma prova de agilidade e velocidade. E a maioria dos participantes estava até conseguindo ir bem, mandar as coisas bem rápido, né? É, a maioria, né? A maioria. Porque nem todo mundo tá aqui, gente, quando chegou na parte da Ariadna, pelo amor de Deus, também, né, gente? Parecia que tava passando o programa em câmera lenta, eu até mexi no controle remoto pra ver que às vezes a TV aqui de casa buga, aquela marca ruim. Mas aí não era a Ariadna mesmo, gente. Todo mundo aqui, naquela pauleira, aquela correria, chegou na vez da Ariadna. Não, mas eu gostei que pelo menos ela foi. Ela foi devagar e foi longe, não derrubou nada. Ela mandou bem. Ela vai ficar não fazendo as provas. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Mas... Não, tem que ir, tem que pegar a energia do time, entendeu? Eu não entendo a pessoa, não, sabe? Foi participar do negócio pra ficar fazendo essas coisas de bunda mole agora? Pô, mas em seguida foi a Siri fazer o mesmo percurso da Ariadna. E a Siri foi extremamente rápida, né? Ela mandou muito bem. Foi o que foi. Só que daí nessa hora, a Ariadna, né, que já teve uns atritos com a Siri na semana passada. Atrito é bondade, né? É, a gente contou aqui, né? Sua. Aí ela ficou olhando a colega indo muito mais rápido do que ela na prova. E comentou também, né, gente? Que ela fez, nossa... A Iris tá tão ágil. Nossa, eu tô impressionada com a agilidade dela. Deu pra ver na cara dela. Com a expressão, né? A expressão facial, né, gente? Corporal, explica tudo, né? Iris, agilidade, ela tão ágil, né? Adorei. É uma amizade linda entre as duas, né? Uma cumplicidade, sinceridade, é tanto amor. Né? Mas enfim, pra quem não assistiu, todos os participantes da tribo tinham que chegar até o final do percurso pra poder fazer a última etapa da prova, que era arremessar uma bolona, né? Exatamente. Só que daí nessa hora, a Ariadna ficou um pouquinho pra trás do resto das pessoas, E né? depois você fala que ela não tava lerda demais, né? Nessa hora ela ficou pra trás. E daí a equipe tava lá esperando ela chegar pra poder começar a etapa do arremesso da bola. Mas não tava conseguindo nem ficar de pé, gente. A mulher ficou se rastejando na areia, parecia um
um sorvete derretido no meio da praia, entendeu? Aí a Paula, que também não tem muita paciência, eu tô mais pra Paula hoje, hein? A Paula já pegou, esticou a mão, pegou na mão e arrastou. Aí veio pra cá, arrastou na areia. Parecia um boto cor-de-rosa arrastando assim na areia. Gente. O que é aquilo também, pra gente? poder liberar a etapa da prova, Porque né? se ela não chegasse com o corpo dela em cima da viva ou morta, tinha que chegar em cima do tapete. Aí a Paula viu ali, vai morta mesmo, né? E puxou o canão. Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus. É a segunda vez que ela desiste de viver. É, que ela começou a falar que ela tava com problema na perna, né? Mas, gente, se tem Mas não tem problema... o que fazer. Mas não vai no programinha. Então, não mas- vai no programinha que vai ter que usar a perninha. Mas isso vai ser resolvido hoje ainda. Tá. Mas enfim, inclusive, nessa última etapa da bola, né? Ainda bem que na tribo Calango eles não botaram a Jéssica de novo, né? Que se dizia tão boa de pontaria, né? Não, o de problema mira. não é nem ela se dizer boa de pontaria. O problema é todo mundo acreditar. Daí botavam ela pra pontaria de tudo. A mulher é pra acertar que ela acerta ali, ó. Estragou Entendeu? tudo na última prova A da gente semana contou, passada, né? é. Aí dessa vez eles colocaram o André e lá na Carcará mandaram o Zulu. Exatamente. O problema, gente, que o André, vocês sabem, é pequeno, é magrinho, né? Um menino esguio, né? Um chassi de grilo. E o Zulu, você sabe, o cara é do UFC, ele, né? Padrão. Desde a época do BBB, ele é um monstrão, é grandão, assim e tal, né? O André, ele pegava a bola de demolição, arremessava no jarro de barro, o jarro quebrava, estraçalhava e caía no O chão. objetivo era quebrar os jarrinhos de barro, né? Exatamente. Na vez do Zulu, o Zulu, aquele monstro imenso, pegava a bola de demolição, arremessava num jarro de barro. O que acontecia? A bola de demolição, com a força de Zulu, atingia o jarro ria da cara dele. Fazia assim, E né? fazia assim, ui! E A caía. bola vinha e fazia... E não fazia nada. A gente não tem explicação científica. Foi muito estranho. Por que o jarro do André quebrava numa facilidade imensa? Que jarro é esse, gente? Eu quero saber aonde que a Globo... Que barro é esse da Globo, Maravilhoso, gente? dá pra construir casas com esse Não, barro, né? então, aqui em casa, por muito menos, o gato passa do lado, os jarros caem tudo com planta, quebra tudo. Eu quero esse jarro aí, gente, que nem o Zulu consegue quebrar, nosso gato também não vai conseguir. Ai, Que loucura. Deus. Enfim, o Zulu não conseguiu quebrar todos os jarros. Estranho. E a Calango acabou ganhando a prova, Estranho né? também. E também levando pra tribo os privilégios, né? Incluindo o camarão do André Marques. Exatamente. Nossa, ficou tão estranho agora. Deixa assim, André, o camarão é. Mas enfim, daí depois da prova, na tribo Carcará, tava rolando reunião de condomínio de novo, né? Aí o Zulu ficou lá fazendo a palestrinha motivacional que ele sempre faz, né? Que eles acabaram fraquejando depois de tantas vitórias seguidas, né? Meio que se acomodaram. A Ariadna disse que ela pode até ter atrasado o grupo com a velocidade dela, né? Mas ela acredita que o motivo deles terem perdido a prova não foi só esse. Gente. Não é estranho? A pessoa vai lá, chega na hora dela jogar, ela anda a meio centímetro por uma lesma fazendo a prova no limite, que é agilidade, né? Resistência e tal. Sim. Não, mas o problema não foi só eu. Não, muito entendeu? mais A incluído, minha né? velocidade é que não tá. Realmente que os jarros também estavam quebrados. Não né? é, ela foi falou a verdade, né? Exatamente. Só que nessa hora ela não foi só ela que falou, não. O Viegas também resolveu botar pra fora aquilo que ele engoliu atrás quando ele não foi colocado na prova. Dizendo que não terem deixado ele jogar, ele participar dessa prova, também fez a equipe se prejudicar, né? Sim. Estranho também ele não ter participado, né, É. gente? Quem é que disse pra ele não O que participar? faria muito sentido, ele com o Chumbo, né? Eles são mais ágeis. O Pois Zulu, é, ele é gente. forte, mas ele é grandão. Então eles tinham que passar por baixo dos negócios lá. O Zulu não- Ariadna, gente. Tirasse a Ariadna da prova, que não De consegue nem novo. andar, não consegue nem ficar de Não, pé. se tirar ela de novo, tadinho. Mas, ué, Você vai arrastar ela até o Pra final? gente chegar lá no final da prova. Mas enfim, aí o Zulu, enquanto isso, tava agachado no canto, parecia que tava de castigo, que a mãe dele falou: tá de castigo no canto, Tava, pode chamar né? de burro. Tava engolindo tudo a seco, né? Porque aparentemente a decisão de ter tirado o Viegas partiu do Zulu. Não falo isso com certeza, é o que eu ouvi É que o dizer. Zulu, ele assumiu esse posto de ser o chato, líder da né? equipe. Daí todo mundo meio que Chato. seguiu o que ele falava. É chato, isso, né? porque assim, não tem líder, é tribo, entendeu? Aí de repente tem um cacique que agora. O Boninho não falou que tinha que ter cacique na tribo, entendeu, Deviam ter gente? deixado a Ariadna de líder, ela só mandava. Talvez funcionasse, porque quando ela grita lá, faz assim, sempre dá certo. Agora o Zulu ele fica parecendo um coach motivacional, sempre falando, não, mas foram tantas vitórias, é a nossa primeira derrota. Vai cagar. Vamos aprender. Cara chato, não consegue nem quebrar um jarro. Mas enfim, essa treta na tribo Carcará continuou e piorou no dia seguinte. Sim, mas antes da gente falar das pioras e das outras coisas esquisitinhas que aconteceram no episódio, deixa eu falar com você. Aí, ó, você é contigo. Que acabou de chegar, descobriu a gente agora pra fofocar de No Limite, essa falcatrua aí da produção, e quer, né, não mais desgrudar da gente aqui no Exatamente. YouTube, quer sempre continuar acompanhando as fofocas. Então você não pode esquecer de uma coisinha muito importante, de clicar aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se e acionar a sinetinha que tá ali
ali do lado, hein? E daí toda vez que a gente soltar um vídeo novinho em Folha aqui no YouTube, você vai receber uma belíssima notificação no seu telefone. E aí é só pegar o cafezinho, acomodar o popozão, clicar e se divertir. Mas enfim, depois de mais um dia de prova, né, as tribos foram dormir nos acampamentos pra se preparar para o dia seguinte com a prova da imunidade, né? Sim. Aí o pessoal da tribo Calango dormiu super bem, né? Até disseram no confessionário, né, no DEP, que foi uma das melhores noites até agora. Então. Tava todo mundo unido, quentinho, bem alimentado com Maravilha. cactos, Hotel né? seguinte resort no limite. Camarão. É. Já na tribo Carcará a coisa foi bem diferente. Não é né? que foi bem diferente. É que parece que o acampamento da tribo Calango é em outro continente. Porque assim, eles dormiram bem, sequinho, quentinho, tudo mais. Na da tribo Carcará teve tempestade, gente. Chuva, vento, frio, todo mundo molhado, se tremendo, sem conseguir dormir. Só que, gente, eles estão na mesma ilha. Os acampamentos são diferentes, mas eles estão ali lado a lado. Não tá tão longe, Não, né? não tem como cair tempestade em cima de um e ter sol em cima do outro, entendeu? Será que era tipo chuva cenográfica, assim, pra quem Então, perdeu a é o prova? que o pessoal da internet começou a cogitar. Gente, por que tá chovendo tanto de um lado e não tá chovendo do outro? Vocês sabem que a Globo tem uma equipe de efeitos especiais maravilhosa. Faz as novelas, Maria da Paz, ali, sabe? Boninho vai lá com a mangueira. É, gente, você pega ali, bota um soprador de vento bem em direção à barra, no escuro ninguém vê. Aquelas mangueiras de fazer chuva de novela. Gente, imagina, eles conseguem tudo que eles quiserem, mas eu não sei. Isso aí é assim, se é verdade, eu não sei, mas é o que estão dizendo, né? Exatamente, É. ficou muito estranho, ficou, né? Sim. Comparando uma coisa Gente, com a uma outra, baixaria, né? todo mundo sequinho, dormindo no quentinho do lado. Tchá, raios e trovões. Doutor Vitor ali do lado do acampamento do Carcará. O que é isso, gente? É Castelo Rá-Tim-Bum, não é da sua época, não. Aqui quem assistiu Castelo Rá-Tim-Bum já deixa o like. Enfim, na manhã seguinte teve treta de novo por causa da noite caótica na tribo Carcará, Mas né? essa é a parte boa, por isso que É a gente tá aqui. pra lógico, contar o das Boninho tretas soube o que também. fez com a mangueira, Exatamente. né? Que Mas, enfim. estranho isso. Viegas. Ana Furtado não vai gostar desse vídeo. Viegas, Lucas Chumbo e Zulu estavam lá reclamando pela manhã que eles tiveram Sim. que passar a noite em claro, em pé, pra não se molhar, porque tava chovendo muito forte. Enquanto tinha gente roncando no chão quentinha, né? No meio da tempestade, mas a pessoa tava roncando. Adivinha só quem é? Ariadna, gente! Eu não digo Ariadna, gente! Maravilhosa, né? Gente, a gente ama odiar a Ariadna, né? Que coisa louca. Não, o melhor é que ela, quando falaram que ela tava roncando, a justificativa dela foi ótima. Ela falou assim, não, sabe o que é? Que a minha rinoplastia ainda tá em fase de cicatrização. Sim. E às vezes eu ronco. Mas agora em imagina, se assim, se eu vou começar a roncar, é só me cutucar que eu paro. Como é que ela sabe, gente? Como é que ela sabe que se cutuca que para? A pessoa tá dormindo, tá roncando, mas a gente não sabe, que não tem isso, não. E ficou essa discussão, tipo, eles reclamando que eles não dormiram, que eles passaram frio, molhado, e a Ariadna lá, ai, que ronco que eu fiz. Ai, não, sabe o que eu fiz? A rinoplastia. E tá cicatrizando, então às vezes eu vou roncar mesmo, mas aí é só me cutucar. Gente do Nunca céu! que eu falaria isso, Bruno. Não, gente, fala, não, é que eu tô gripada, tô na chuva, entendeu? Eu tô molhada, então eu ronquei. Ninguém me acordou. Eu não tinha dormido todos os dias anteriores. Essa que eu dormi, vocês vão falar um negócio desse de mim? Então joga nessa hora, né? Mas enfim, daí a gente já foi pra segunda prova do episódio, né, de imunidade. Sim. E aí, antes de sair do acampamento, a tribo Calango, que venceu a primeira, pegou e comeu cacto de novo, dizendo que foi ele quem deu sorte pra primeira prova, pra eles ganharem a primeira prova. Isso aí também é outra coisa que tava falando na internet um monte, né? né? Porque aqui, ó, aqui, chega em mim, fecha mais em mim aqui, deixa eu falar. Vocês lembram que Cacto é o nome da torcida da Juliette lá do BBB? Juliette, que tem 30 milhões de seguidores. Vocês né? lembram que Cactus eram os fãs dela, a torcida dela. Aí, de repente, Cactus passam a dar sorte no Limite. No Limite esse, que é dirigido por Boninho, o mesmo diretor de BBB. Num episódio onde todo mundo começou a cogitar uma certa falcatrua, uma certa armação da produção, né? E foi uma cena nessa hora, né? Quem assistiu o episódio viu, eles estavam todos de boa, tipo, hoje tem prova. Aí do nada, vamos comer cacto de novo pra dar sorte, cacto! A gente ganhou esse monte de camarão ontem, mas vamos comer cacto de novo, que cacto dá sorte. Um beijo pra Juliette, valeu pela dica, Boninho. Isso aí eu nem sei o que é, hein? E o pior de tudo é que deu sorte mesmo, né? Nessa segunda prova, eles tinham que ficar segurando
pesos, né, saquinhos de areia, não sei se era, Aham. acima do ombro pra ganhar a imunidade da tribo e também um kit de desodorante. Não, vocês viram que esse episódio tá riquíssimo. Né? A outra prova tinha camarão, gente. Camarão que não entra na mesa do brasileiro, no prato brasileiro, tem não sei quanto tempo. Aí nesse tem desodorante, que também não entra no banheiro de um monte de brasileiro, que é caro pra chuchu. O desodorante tá pela... Gente, tá à base do ouro. O desodorante aqui, esse que segura 24 horas, aquele lá era de 48 ainda. Entendeu? Esse daí é caro. Esse aí é caro. Gatinha. E não funcionou pra mim. Uma vez eu comprei, paguei o olho da cara e não funcionou pra mim. Dica, não compre esse desodorante aí, que não presta. Não diz Isso nada, mesmo. nada disso. O outro mais baratinho funciona bem melhor. Gente, aí, olha a diferença dos prêmios desse episódio pro Tava episódio. diferente, né? Menina! Muita diferença! Mas enfim. Aí, de novo, a tribo Carcará errou feio, né? Aham. Deixaram de fora da prova a Paula e a Elana, que, pra quem assistiu os Big Brothers delas, né, viram que elas são ótimas em prova de resistência, as duas, Gente, né? dois boi em prova de resistência. As meninas Aham. aguentavam uns negócios que eram inexplicáveis. Elas são muito fortes, elas são muito poderosas. Aí tiraram as duas, Tiraram. né? E não deu outra, né? Que os caras que se acham fortão, machão, já começaram a sofrer desde o início, né? Sim. O Gui Napolitano mesmo, né? Começou a prova com 2 pesos e ficou lá com as mãos tremendo, né? Se desequilibrando toda... Gente, sabe quanto era o peso? Ah, era também aquele saco de areia pesado. Era 5 quilos de cada lado, É um saquinho de gente. arroz. É, um saco de arroz de cada lado, gente. Às vezes no supermercado a gente faz esse Né? malabarismo Não aí. tem carinho. Pega aqui o macarrão com feijão, o negócio do arroz aqui vai. Agora você vê um marmanjo desse, entendeu? Aham. E só tinha que ficar parado. Só tinha que ficar. segurando. Aí o Gui começou a tremer com o saco aqui, e ele fazia uns malabarismos, e vinha pra cá e vinha pra lá. E o pior de tudo, não era nem ver os machos não dando conta de segurar o saquinho de areia, Não. gente. Era o André Marcos, que inclusive é excelente apresentador pro No Muito Limite. bom, né? Marcos, meu, como é que você tá? A gente tá morrendo de saudade. Lamentável o que aconteceu contigo no começo do ano. E aí o André Marcos, gente, que apresenta aqui maravilhosamente, começou a falar assim: ih, olha ali! O Gui quase derrubou o saquinho. Não tinha mais nada, né? Porque a tribo Calango tava toda lá parada, segurando o saquinho que era a prova, É, né? tipo aqui, ó. E o Gui sambando, né? Não tinha o que comentar, né? E o André não sabe apresentar. Põe, aí eu tinha que falar alguma coisa e ficava aparecer programa do SBT. Ih, olha lá! Olha ali, o Gui tá. Vai derrubar! Que Bem é isso, né? ridículo, gente. Até eu imitando fiquei meio ridículo agora. Eu achei sem graça. Achei que ficou um pouco. Acho que talvez eu. Tá bom. Mas enfim, e a Ariadna também, né? Que tava com um pezinho só, já ficou reclamando de ter que ficar segurando. Mas eu tô te falando, Anitta, você para de defender a Ariadna, que agora a Ariadna tá assistindo o programa agora, o vídeo? Gente, por que aceitastes o convite de viver no limite? É um alto desafio. Gente, peraí, alto desafio não, tá valendo dinheiro, é meio milhão, entendeu? Então, Daquilo lá ganha na conta, dinheiro. não é BBB, não é nada. Você vai viver lá, você vai ter que comer um negócio esquisito, não vai poder dormir, não vai poder roncar, porque vai poder dormir. Gente, entra no negócio, aí fica reclamando de segurar o pezinho. Mas então eu tenho um adendo aqui, né? O quê? Que até o Zulu não se deu bem nessa prova, Não, né? mas o Zulu é uma fraude, é Uma- diferente. Ele passou É diferente. 15 minutinhos da prova, meia horinha da prova, ele teve que abandonar a tarefa, a prova, porque os braços dele começaram a dormir de segurar o peso. Não, ele tava alegando que ele tem um problema gravíssimo de Ele circulação. falou várias vezes. Gente, problema gravíssimo de circulação, o cara é monstrão de academia, o cara é do UFC, sei lá do que, entendeu? Aí, tipo, chega na hora de carregar 2 saquinhos de 5 quilos, fica fraquejando, dando um negócio lá. Gente, não, eu sou leigo no assunto, não sou fisioterapeuta, não sou educador físico, mas, gente, Você fica segurando pra cima, é né? 5 quilos, amor, daqui. Podia gente, segurar aí, descansar o outro. Tá ligado o pezinho que tem ali atrás, lá que a gente faz assim? É 5 quilos que a gente fica parecendo a Barbie fazendo um negócio de exercício no desenho animado dela. Aí o Zulu. Ah, gente. Aí largou, né? Sim. Inclusive saiu tanta gente, o Gui saiu, o Zulu saiu, né? Todos os homens fortão, grandão. E daí foram deixando com o Chumbo, que teve que ficar lá equilibrando 97 pesos sozinho, né? Sim. E acabou não dando conta, derrubou um sem querer, né? Derrubou um secreto. Mas, gente, o Chumbo, ele é surfista, né? Uhum. Se ele tem força, a força dele tá toda na perna, né, gente? Aí foi apostando nele, ele jogando tudo pra cima dele. Um chassizinho de grilo aqui, ó, também foi lá e não deu conta, né? Aí derrubou um saco, né? Exatamente. No fim das contas, o Cacto deu sorte mesmo, É verdade. né, gente? O Calango que ganhou de novo.
Que estranho, né, senhora? Veja uma equipe que nunca havia ganhado nada em outros 2 episódios inteiros. 2 seguidas, Aí, né? de repente, ganha tudo. Vem, assim, uma avalanche de vitória, né? Comendo cacto. Que beleza. Tem cacto no jardim da senhora? Dá uma beliscada que às vezes vai bom. E não parou por aí. Não. Também teve o desodorante, né? Que eles levaram lá. Aí tomaram banho de novo, porque lá no acampamento deles, agora tem uma mangueira que liga lá em cima, né, gente? Porque quanta água de chuva acumulada ali, né? Eles já tinham tomado banho aquela hora. Todos. Daí voltaram com mais água ainda, né? Gente, que folha absorvente é essa de palmeira, de coqueiro, que deixa ali a água estocada, que mesmo com o sol do Ceará, essa água não seca, minha Uma caixa gente. d'água. É uma caixa d'água, uma piscininha de 20 mil litros em cima da tenda dele, que aí é só abrir a folhinha, olha, a ducha. Daí eles foram lá tomar banho, passaram desodorante, comeram um camarãozinho, Então, um cactozinho. a gente só narrando, você acha que eles estão no quarto do líder do BBB. né? Mas não é, eles estão no limite. Ai, Estranho, mas estranho. enfim, enquanto isso, lá na Carcará rolou reunião de novo, né? Sim. Aí a Paula, que foi uma das que ficou fora da prova do pezinho, né? Sim. Começou a dar sermão, dizendo que eles ficam achando que tem sempre que colocar os homens nas provas de forças. Só que dessa vez, claramente, ela e a Ilona teriam dado um banho nos caras, principalmente o Zulu e o Gui Napolitano, né? Exatamente. Mas ela arrasou a Paula, né, gente? Que ela falou que eles ficam achando que colocar todos os homens nas provas, eles acreditam que eles estão colocando toda a força da tribo naquela prova, mas que isso não significa nada. Porque às vezes a mulherada é muito mais forte do que os homens, né? O que não tá. O Zulu gigantão é mais forte que a Ilana. Pode muito não ser. Claramente a não, Ilana né? podia, deixar o Zulu no chinelo havaiana estragar dela, entendeu, gente? E aí ela arrasou, até porque, né, até a Ariadna e a Siri aguentaram mais que o Zulu, né? A gente boa, né? A gente tá comparando Elana e Paula aqui porque a gente sabe do histórico dela nos BBB, mas na prova mesmo a gente teve a Ariadna e Siri, que vocês sabem que são, né, um pouco, não tem muito histórico aí da prova. E até ela aguentar mais que o Zulu, gente. Então, para de ser louca, não tem que ficar colocando os homens achando que vai conseguir, não, que a mulherada Isso aí. arrebenta nessas E provas. leva isso pra vida, né? Exatamente. Mas enfim, mesmo assim, lá na votação do portal, né, todo mundo acabou votando na Ariadna, justificando que era em benefício do grupo porque ela não acrescentava nas provas, etc. Exatamente. Sendo que ela tinha acabado de acrescentar numa prova. né? Mais que o Zulu, inclusive. É estranho, né? Olha quanta estranheza pra um episódio só, senhora. E foi assim que a Ariadna acabou sendo eliminada do programa de ontem. Pois como é. a gente já havia comentado que iria acontecer alguns dias antes nas nossas redes sociais, né? Inclusive, se você não segue a gente ainda, segue lá. Porque a gente sempre dá spoilers do que tá rolando nas gravações do No Limite. Inclusive, hoje de manhã, a gente já postou, claro, tudo protegidinho Sim. pra quem não gosta de tomar esse spoiler no susto e sem querer, tá? Se você tá afim, você vai entender ali que você tem que ler um pouquinho mais o texto, virar a página pro lado. Se você não quer, você passa. Exatamente, né? mas a gente soltou lá quem são os 3 finalistas do programa já, né? Porque as gravações do No Limite já acabaram e a gente teve acesso a alguns contatos que passaram umas informações privilegiadas pra gente. Mas enfim, essa eliminação da Ariadna deu o que falar na internet justamente por essas coisinhas que aconteceram durante o episódio e que ficou cheirando uma estranheza, uma armaçãozinha, uma manipulaçãozinha, assim, será? Será que é tudo armado, gente? O pessoal tá estranhando muito aquela diferença da noite, né? Em que uma tribo dormiu muito mal, com chuva, ventania, enquanto a outra dormiu quentinho. Foi a melhor noite. Segundo eles, foi a melhor noite desde que eles começaram a jornada ali no Limite, né? Também teve aquela diferença gritante entre os jarros na prova, né? Que o André quebrava na facilidade e o Zulu não tava quebrando os jarros na mesma facilidade, o jarro não quebrava e caía no chão e não quebrava, né? E as pessoas estão alegando que isso tudo pode estar acontecendo para que que a produção forçou ali, né? Para um equilíbrio entre as duas equipes. Que como tava muito calango, perde tudo. Meio Tava, óbvio, né? Sim, perdendo vários participantes, né? Se eles perdessem de novo agora, seria o 3º participante da equipe. Sim. Ia ficar um resultado meio óbvio de que qual equipe chegaria mais pra frente no jogo, além de causar esse desequilíbrio em todas as provas, né? Falta 17 participantes nessa aqui, tem que tirar daqui também. Então, tem muita gente alegando isso. Mas a gente quer saber o que você tá achando. A gente apresentou todas as acusações aqui, todos os fatos. Que tá rolando na internet. Exatamente. Agora a gente quer ver a sua tese. Então alonga aí o dedinho e comenta aqui embaixo o que você tá achando. Você acha que realmente rolou uma armação pra ver esse equilíbrio, até pra deixar o programa mais interessante, né? Afinal de contas, uma reviravolta. Olha, a Calango não tá morta, ela ganhou, exatamente. Você acha que foi isso? Ou você acha que não, gente? Que olha lá, a Calango
morango ganhou, porque tinha que ganhar. Porque chegou a dormiu vender. melhor. Exatamente, não tem nada a ver, não. Não teve roubação, não teve armação. Conta pra gente o que Sim. você tá achando. E quando você for fazer o seu comentário, não esqueça de usar a hashtag alimentação rica em cactos, que a gente Sim. vai saber que você ficou até o final e vai marcar o seu comentário com lindo coração. Isso Com aí. lindo coração, tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui, ó, com a sua irmã, que também às vezes come umas coisas esquisitas e diz que tá sorte. Né? Às vezes ela vai vir aqui se identificar e a gente vai ganhar mais uma inscrita. Tá vai dar tudo bom. certo pra todo mundo, tá bom? Daí todo mundo faz também uma maratona virou festa, com mais vídeos e programas por aqui também. Exatamente, minha filha, não vai embora agora não, pelo amor de Deus, não É. desgruda da gente, ninguém larga a mão de ninguém. Já vai aí. pro próximo vídeo que a gente tá te esperando lá com mais foquinhas. Tá bom. Então, uma beijoca, até o próximo e tchau, tchau.